intermédio das suas famílias. A maioria já veio, né, de berço cristão. Outros disseram que conheceram o Senhor através de amigos e alguns de trabalhos evangelísticos. E algo assim que foi unânime é que todos aqueles que nasceram de berço cristão, que conheceram o Senhor por influência da sua família, em algum momento da caminhada se desviaram dos caminhos do Senhor. E aí a gente vê a misericórdia do Senhor, porque o Senhor levantou pessoas, o Senhor levantou ceifeiros para serem instrumento de Deus na vida dessas pessoas, para que eles regressassem à presença do Senhor. E é sobre essas pessoas que o Senhor levantou para nos abençoar, para nos direcionar o caminho que eu gostaria que você refletisse nessa noite. E eu queria que você fizesse uma breve reflexão. Tente lembrar, irmão, de quando você estava longe, distante dos caminhos do Senhor. Tente pensar nessa pessoa agora. Quem foi a pessoa que o Senhor levantou para poder te trazer de volta, para poder te incentivar a caminhar nos caminhos do Senhor? Se recorde dessa pessoa. Se recorde, irmãos, de um conselho que você recebeu quando você estava prestes a desistir. Talvez você pensou, não tem mais jeito, não adianta caminhar, nada muda, nada acontece, eu vou desistir. E o Senhor usou uma pessoa para te dar um conselho, e por causa desse conselho você não desistiu. Tente lembrar dessa pessoa. Se recorde agora, irmãos, de uma mensagem de texto que você recebeu no seu celular, e que era exatamente a resposta da sua oração. Era tudo aquilo que você precisava ouvir naquele momento, de angústia, de dor, e você abre o telefone e você vê ali o Senhor te respondendo através da mensagem de alguém. Lembre também, irmãos, de algum momento de dificuldade que você passou, que você pensou, Senhor, não tem mais jeito, eu não tenho mais o que fazer. Eu já esgotei todos os meus recursos, não tem saída. E o Senhor enviou alguém para te abençoar, para poder suprir a sua necessidade, sem nem saber o que você estava passando. E essa pessoa se dispôs ao chamado do Senhor e abençoou a sua vida. Lembre agora também de algum momento de solidão em que você se deparou sozinho e você pensou, ninguém me ama, ninguém se importa comigo. E aí o seu celular vibra e você recebe um áudio de oração. E você vê, tem alguém que está orando pela minha vida nesse momento. Eu achei que ninguém se importava comigo, mas o Senhor levantou pessoas para orar ao meu favor. Irmãos, esses são exemplos simples, cotidianos, mas que nos mostram que ao longo da nossa vida, o Senhor ele tem levantado ceifeiros, o Senhor tem levantado homens e mulheres para poder nos abençoar, para poder nos dar direção, para poder nos ajudar a persistir no caminho do Senhor. E nós, irmãos, um dia fizemos parte da seara. A palavra diz que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Nós um dia estávamos na seara e o Senhor levantou pessoas, levantou ceifeiros para nos resgatar. E talvez se não fosse por essas pessoas, a gente nem estaria aqui hoje. Se alguém tivesse desistido de nós, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Então, nós fizemos parte da seara e hoje nós estamos do outro lado. E o que nós temos feito, irmãos, para poder alcançar as vidas que estão lá fora? Quando o Senhor nos escolheu, irmãos, Ele não tinha apenas o objetivo de nos salvar, de nos dar a salvação, mas o Senhor nos escolheu para que, além de nos salvar, nós pudéssemos trabalhar na sua obra. E a obra do Senhor, irmãos, é a salvação da humanidade. O Senhor nos chamou para esse trabalho e nós precisamos nos dispor a fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Porque a própria palavra de Deus diz que nós devemos ir e fazer discípulos. Esse é o nosso chamado. E meditando ao Senhor nessa palavra, o Senhor me trouxe alguns ensinamentos sobre esse trabalho, né, da ceifa, do ceifeiro. E algo muito importante que me chamou a atenção é que o Senhor, Ele nos chama, irmãos, para sermos ceifeiros no nosso século. A seara significa uma plantação madura para a colheita. Quando a plantação já está madura, pronta para a colheita, essa é a seara. E nós sabemos, irmãos, que todo fruto que não é colhido dentro do tempo certo, ele estraga. Então, por isso é urgente a necessidade de ceifeiros, de pessoas para poder ceifar. Porque se o fruto está maduro e ele não é colhido, ele estraga, ele é perdido. E a terra, irmão, a nação, ela é uma imensa seara de almas, de pessoas que estão sedentas pela palavra do Senhor, de pessoas que estão necessitadas do amor do Senhor.
E, infelizmente, irmãos, essas pessoas elas têm se perdido, elas têm morrido sem salvação por falta de ceifeiros, porque nós não estamos fazendo o papel pelo qual o Senhor nos chamou. E nessa palavra que nós lemos, eu fiz questão de ler a partir do verso 35, porque nessa palavra o Senhor nos mostra qual era a realidade daquela época, daquele século. Eu não estou dizendo do nosso, mas a realidade de Jesus naquela época, a minha versão ela é um pouco diferente. Ela diz assim, olha: quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos, abandonados, como ovelhas sem pastor. Essa era a realidade que Jesus viu, e Jesus sentiu compaixão daquelas pessoas. E por isso ele disse, né, que é preciso mais ceifeiros. E qual tem sido a realidade da nossa época, do nosso século? Será que tem sido diferente? Ou é a mesma coisa? A palavra diz que as pessoas andavam aflitas, angustiadas, abandonadas como ovelhas sem pastor. Será que está diferente hoje, irmãos? Eu ouso a dizer que está ainda pior. Porque a seara hoje ela é muito maior. A população mundial hoje ela é muito maior do que na época de Jesus. Na época de Jesus existiam, né, vários povoados que ainda não eram colonizados e que hoje são territórios colonizados. Então, a população é muito maior. E existem outras dificuldades do nosso século que tornam o nosso cenário mais crítico também. A gente vê, irmãos, a nossa juventude, as pessoas assoladas pela ansiedade, pela depressão, crises de pânico. Nós vemos os nossos jovens se mutilando, tirando a sua própria vida, se entregando aos vícios, aos prazeres mundanos, no objetivo de preencher um vazio, irmãos, que só o Senhor pode preencher. A tecnologia também tem causado tanta devastação na vida dos nossos jovens. As redes sociais têm feito com que a gente crie padrões de beleza, padrões de vida que são inalcançáveis. E as pessoas se sentem frustradas porque não conseguem seguir um padrão. Hoje em dia é difícil a pessoa tirar uma foto sem filtro, porque ela quer seguir aquele padrão de estética, de beleza que a sociedade impõe, e quando se olha no espelho não se reconhece. Então nós vemos que as pessoas têm andado frustradas, necessitadas do amor do Senhor, tentando preencher um vazio, um buraco de qualquer forma, um vazio que só o Senhor pode preencher. E é nesse cenário, irmãos, que o Senhor nos chama para ser ceifeiros. A realidade de Jesus era aquela, mas eu digo que a nossa hoje é muito pior. E nós precisamos nos levantar e fazer a obra do Senhor. E Jesus, irmãos, ele nos ensina a ir. Jesus é o nosso maior professor. Ele não nos deu apenas a ordem para ir, mas ele nos ensinou na prática como ir, como fazer. Jesus, por onde ele passava, a palavra mesmo no verso 35 diz, ele anunciando a palavra, ele curava os enfermos, ele libertava os cativos, ele alimentava os famintos. Por onde Jesus passava, ele fazia o ide dele. Jesus não era um mestre que ficava sentado num consultório esperando que as pessoas fossem até ele, para que ele pudesse receitar, dar uma receita e mandar embora, não. Ele não esperava que as pessoas viessem até ele, mas ele ia até as pessoas. E é isso que nós devemos fazer também, ir até as pessoas. Jesus, irmãos, ele foi ao encontro da mulher samaritana, apesar da rivalidade que existia entre os povos, porque judeus e samaritanos não se conversavam. Mas Jesus foi ao encontro daquela mulher. E mais do que conversar com ela, que era algo que não era permitido, o Senhor deu a ela a água da vida. Jesus ele também foi ao encontro do paralítico no tanque de Betesda. Aquele homem ele estava há 38 anos doente, deitado na beira do tanque, esperando o movimento das águas para poder entrar. Mas ele não conseguia sequer entrar do lado do tanque, dentro do tanque que estava do lado dele. Aquele homem jamais teria condições de ir até Jesus. Ele estava à beira do tanque, não conseguia chegar no tanque. Como que ele iria chegar até Jesus? Mas a misericórdia do Senhor alcançou ele. Jesus foi até aquele homem e salvou e curou ele. Lá fora, irmãos, existem muitas pessoas que também não têm condições de vir à presença do Senhor, porque estão machucadas, estão feridas, não só fisicamente, mas emocionalmente também, e que jamais terão condições de entrar por essas portas sem ajuda. E nós precisamos ir até essas pessoas como Jesus foi.
Jesus também foi ao encontro de Zaqueu. E algo que é muito interessante é que Zaqueu, ele tinha uma curiosidade, ele queria saber quem era Jesus. Ele queria ver quem era aquele Jesus que todos falavam. E o Senhor, ele também se apresentou a Zaqueu. Mais do que se tornar conhecido, o Senhor, ele teve uma intimidade com Zaqueu. O Senhor foi para a casa de Zaqueu. E quantos Zaqueus, irmãos, tem ali fora, no mundo? Pessoas que têm curiosidade de saber quem é esse Jesus. Quem é esse Jesus que transformou a vida da missionária Fátima? Quem é esse Jesus que transformou a vida do pastor Reinaldo? Será que o que ele fez na vida deles, ele é capaz de fazer comigo também? As pessoas lá fora têm curiosidade. As pessoas lá fora querem conhecer esse Deus, mas não têm coragem de chegar até ele. Talvez a multidão impede, talvez o orgulho impede, mas Jesus foi até ele. E nós precisamos fazer como Jesus. Jesus é o nosso professor, ele não nos manda ir, mas ele nos ensina a ir, e nós precisamos ir. Nós não podemos esperar que essas almas entrem voluntariamente pelas portas da igreja, porque isso raramente acontece, irmãos. As pessoas precisam, sofrem, morrem precisando, mas não têm iniciativa de às vezes, buscar o Senhor. E nós precisamos cumprir o nosso papel. Precisamos entender, irmãos, que o Senhor, ele não nos chamou para poder desfrutar da presença dele dentro de quatro paredes. O Senhor, ele tem uma vida de salvação. O Senhor tem uma vida de paz, de contentamento para cada um de nós que servimos a ele e confiamos no seu amor. Mas nós não podemos reter para nós aquilo que o Senhor nos deu. Aquilo que ele nos deu, nós devemos compartilhar. Antes de subir ao céu, Jesus, ele disse aos seus discípulos, né, que de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar. Então, não podemos reter aquilo que o Senhor nos deu, devemos compartilhar com os nossos irmãos. Em Mateus 5, 13 e 16, o Senhor, ele nos compara ao sal da terra e à luz do mundo. E ele faz um questionamento aos seus discípulos. Do que adianta um sal que não serve para salgar? Do que adianta uma luz que está escondida debaixo de um cesto? Nós, como servos do Senhor, nós precisamos estar em evidência, precisamos demonstrar o brilho do Senhor para aqueles que necessitam do seu amor. Então, não devemos nos acovardar, mas devemos ir e contagiar o mundo através do nosso testemunho, através da nossa postura, da nossa conduta. Amém, irmãos? Outra coisa que o Senhor colocou no meu coração é que o trabalho do ceifeiro, ele é árduo. E não é à toa que o trabalho do ceifeiro, ele é comparado a um trabalho agrícola. O Senhor compara o trabalho ceifeiro a um trabalho agrícola. E a gente sabe que o trabalho agrícola, ele é muito árduo. Ele requer esforço, ele requer sacrifício, ele requer investimento de tempo. Porque no campo, irmãos, ninguém planta hoje para colher amanhã. A gente planta hoje, mas a gente precisa esperar um processo para que a planta ela cresça, ela germine, ela produza frutos. E a gente precisa entender que não é de uma hora para outra. E muitas vezes nós não temos paciência de esperar o tempo do Senhor. O Senhor coloca pessoas na nossa vida para a gente cuidar, para a gente amar, para a gente ensinar. E na primeira resistência da pessoa a gente desiste. E às vezes até fala, olha, a minha parte eu fiz, eu falei. Agora não é problema meu. A gente não pode desistir facilmente assim, irmãos. Imagine se tivessem desistido de você. Eu aposto que muitos aqui deram muito trabalho para muita gente. Imagina se tivessem desistido de você. Nós precisamos persistir em oração, clamando. Não tenho condição de fazer mais nada agora, eu vou continuar orando, porque o Senhor vai alcançar essa pessoa. Nós não podemos desistir. Outra característica do trabalho no campo, irmãos, é que a pessoa que ceifa, que colhe, nem sempre é a pessoa que semeia. Isso é muito interessante. No meu trabalho, irmãos, eu atendo muitos trabalhadores rurais que querem aposentar. E a grande dificuldade que a gente tem é de comprovar o tempo de trabalho rural suficiente para eles conseguirem aposentar. Porque a maioria trabalha informalmente, fazendo diária para um, para outro, e só tem o contrato de trabalho formalizado no período de safra, no período de colheita. Sabe por quê? Porque no período da colheita é necessário reforço, é necessário contratar mão de obra de fora para que eles possam colher aquilo que eles não plantaram. Porque a matemática é muito simples. Você planta uma semente, pense num pé de milho.
Você planta uma semente para produzir um pé de milho. E quantas sementes de milho um pé não dá? Então, é necessário reforço para colher um pé de café da mesma forma. Você precisa de uma semente para fazer uma muda, e quantos grãos de café um pé não dá? Então, esse trabalho ele é multiplicado, e por isso a ceifa, a colheita, é necessário mais trabalhadores. E por isso, no meio rural, eles trazem mão de obra de fora para trabalhar, e na obra do Senhor não é diferente. A colheita das almas, ela requer mais esforço, ela requer mais trabalho. Porque muitas vezes, quando nós semeamos na vida de uma pessoa, nós ganhamos uma família para o Senhor. Então, nós precisamos investir esforços para poder colher. Talvez as pessoas não se entreguem ao Senhor espontaneamente, mas a semente foi plantada. Uma pessoa foi salva dentro daquela casa e vai contagiar aquele ambiente. E logo 5, 10, 20 pessoas ali vão estar prontas para ser ceifadas. Então, por isso, é necessário investir em ceifeiros. O trabalho do ceifeiro requer esforço, e por isso que faltam ceifeiros hoje em dia. E outra coisa linda aqui que o Senhor nos ensina sobre essa questão de que muitas vezes a pessoa que colhe não é a pessoa que semeia, é o que o Senhor ensina para os seus discípulos lá no livro de João 4, 35, 38. Eu vou ler aqui para os irmãos. Logo depois que Jesus ele se encontra com aquela mulher samaritana, os discípulos saem para buscar comida, e quando eles voltam, para poder oferecer comida para Jesus, ele diz, que a comida dele é fazer a vontade do Pai. E aí ele dá um ensinamento para os seus discípulos. Ele diz assim: vocês não dizem, daqui 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem onde vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Amém? O Senhor aqui, Ele nos diz que um semeia e outro colhe, mas ambos se alegram juntos. Não existe hierarquia, quem é maior, quem é menor, se é quem semeia, quem colhe. O trabalho do Senhor é um só. E tanto que semeia quanto que colhe se alegra junto pelo resultado. Isso é maravilhoso. E nós, irmãos, hoje colhemos os frutos daquilo que os nossos irmãos que vieram antes de nós plantaram. Então, é importante que a gente não só ceife, que a gente não só colhe, mas na medida em que nós estamos colhendo, nós precisamos já lançar as sementes, para que a geração futura também possa colher, para que os nossos filhos possam colher. Não basta ceifar, colher, precisamos também semear. E é possível fazer isso ao mesmo tempo, porque o trabalho do Senhor, ele é assim, ele é em conjunto. Nós trabalhamos conjuntamente em prol do reino do Senhor. Outra coisa que o Senhor colocou no meu coração sobre o trabalho ceifeiro é que todos nós temos algo em que podemos contribuir. Talvez muitas vezes a gente pensa, eu tenho um amor tão grande pelas vidas que estão perdidas lá fora, eu queria tanto poder ajudar, fazer algo por essas pessoas, mas eu não sei fazer nada. Eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento, eu tenho vontade, mas eu não faço porque eu não sei fazer nada. E aí, irmãos, a gente vai para a Bíblia e a gente vê que o Senhor, Ele sempre usou pessoas improváveis. O Senhor sempre usou pessoas que não tinham nada a oferecer e fez grandes coisas através dessas pessoas. Davi, irmãos, é um grande exemplo disso. Davi, ele era o menor da sua casa. E diante da afronta de Golias, Davi, ele foi para o campo de guerra levar alimento para os seus irmãos. Mas aí, quando ele chegou lá, ele viu Golias confrontando o Deus de Israel, confrontando o povo. E todos aqueles guerreiros valentes, coronéis de exército, todos eles se acovardaram. Ninguém quis lutar contra o gigante. E Davi, irmãos, ninguém mandou Davi ir, ele se voluntariou. E Davi, de todos aqueles que estavam lá, era o que tinha menos a oferecer. Davi, ele era magro, a armadura nem servia nele. Ele não conseguia empunhar uma espada, porque a espada era pesada demais para ele. Davi, definitivamente, era o que tinha menos a oferecer.
mas ele se voluntariou na certeza de que quem faria por ele era o Senhor dos Exércitos. E tudo aquilo que Davi tinha nas mãos, irmãos, era algumas pedrinhas. E aquelas pedrinhas foram suficientes para o Senhor para poder derrotar Golias. Então, às vezes você fala, eu não tenho nada em mãos, eu não sei fazer nada, mas você tem uma boca, você tem uma voz, você tem perna, e o que você tem é suficiente para o Senhor fazer o que Ele quiser fazer. Porque Ele fez assim com Davi, Ele vai fazer assim conosco também. O pouco que nós temos, irmãos, é o suficiente. Você tem uma voz, você não precisa de mais nada, quem vai te usar é o Senhor. Amém? Jeremias também, quando foi chamado pelo Senhor como profeta, ele questionou o Senhor, Senhor, eu não tenho condição de ir, porque eu sou muito moço, eu não sei nem falar direito. E o Senhor falou, vai Jeremias, porque eu colocarei as palavras nos seus lábios. E às vezes a gente acha, eu não tenho capacidade de falar, sou vergonhoso, eu sou tímido, mas o Senhor é quem coloca a palavra nos nossos lábios. Então nós precisamos acreditar e crer nisso, irmãos. Moisés também, Moisés foi chamado para representar o povo de Israel diante do rei, mas Moisés era gago. E eu tenho plena certeza, irmãos, que se o Senhor quisesse curar a gagueira de Davi, Ele teria curado. Mas o Senhor, muitas vezes, Ele nos mostra que nós precisamos uns dos outros. E o Senhor fez o quê? Mandou Arão junto com Ele, para que Arão falasse no lugar dele. Às vezes existem trabalhos que nós realmente não temos condições de fazer sozinho, mas nem por isso nós devemos deixar de fazer, devemos pedir ao Senhor, Senhor, levanta alguém para me ajudar, levanta alguém para ir falar junto comigo, porque o reino do Senhor funciona assim, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Quantos cargos nós temos na igreja que existe mais de uma pessoa ocupando, secretárias? Será que uma secretária daria conta de fazer todo o serviço da igreja? Às vezes o Senhor precisa nos ensinar que o trabalho na casa do Senhor precisa ser feito de forma cooperativa. Eu não tenho condição de fazer sozinho, mas nem por isso eu vou deixar de fazer. Senhor, levanta alguém para me ajudar. O Senhor levantou Arão para ajudar Moisés. E o Senhor poderia ter curado ele, mas o Senhor não curou ele. O Senhor quer nos mostrar que nós dependemos uns dos outros. Às vezes a gente quer assumir cargos para poder nos exaltar, para poder nos enaltecer. Mas a glória pertence ao Senhor, e se o Senhor quiser levantar pessoas para nos ajudar, Ele vai levantar. Outra coisa, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, é que o trabalho do ceifeiro, ele é baseado no amor. Todo o trabalho que Jesus, ele realizou aqui nessa terra, foi baseado no amor. E nessa última ceia, enquanto eu estava orando ao Senhor, terminei de tomar o suco, me ajoelhei agradecendo a Deus pelo sacrifício de cruz. Eu já estava escalada para trazer a palavra, já vinha meditando nesse versículo. E orando ao Senhor, o Senhor trouxe à minha memória esse texto de Mateus 9, 37, 38, onde ele fala que ele olhou para a humanidade, viu que nós estávamos aflitos, perdidos como ovelhas sem pastor, e o Senhor falou no meu coração, minha filha, foi por isso que eu morri na cruz, foi por amor, foi por compaixão a vocês, porque vocês andavam aflitos e perdidos como ovelhas sem pastor, e foi por isso que eu me entreguei. E aí eu vejo que o sacrifício de Jesus na cruz, irmãos, não foi só um ato de obediência ao Pai, mas foi um ato de amor. Muitas vezes nós obedecemos, nós já fomos filhos, obedecemos aos nossos pais por obrigação, por temor, mas Jesus não obedeceu a Deus por obrigação e por temor. Ele obedeceu porque Ele nos amava, foi um ato de amor. E quando nós amamos, irmãos, o trabalho do ceifeiro, ele deixa de se tornar um fardo, para poder se tornar um privilégio, para poder se tornar uma satisfação. Porque quando nós fazemos algo para o Senhor sem amor, irmãos, é um fardo que nós carregamos. Às vezes nós vamos para um trabalho evangelístico porque o pastor me escalou. Não queria não, preferia estar em casa, mas eu vou por obrigação e aquilo é um fardo. Começa a dar o horário, você já começa a ficar nervoso, eu vou ter que ir, não tem como desmarcar. Mas quando você ama o Senhor, quando você ama as vidas, o trabalho do ceifeiro, ele é uma satisfação. E eu vejo isso, irmãos, de forma tão linda na nossa igreja. Os irmãos, quando vão para o hospital visitar, fazer oração,
eles terminam ali, tiram uma selfie bem bonita, coloca no grupo da igreja sorrindo. Você consegue ver a alegria no rosto desses irmãos. E eu tenho certeza que se fosse por obrigação, irmãos, não seria dessa forma. São pessoas que amam vidas, que dedicam parte do seu tempo porque se importam com aqueles que estão no hospital. Talvez, irmãos, o marido, a esposa não compreende o seu chamado e ainda murmura, reclama, saindo num pleno sábado para ir para o hospital. Não compreende, mas mesmo assim eles vão, porque amam ao Senhor e vão com satisfação, e eu tenho certeza que não é fardo. Porque quando amamos, o trabalho do ceifeiro se torna satisfatório, não se torna um fardo. Amém? E por fim, irmãos, eu gostaria de dizer que o ceifeiro, ele se dispõe ao trabalho, mas quem faz a obra, irmãos, é o Espírito Santo. E aí eu acabo esbarrando no tema da nossa campanha, que é enchei-vos do Espírito Santo. Todo ceifeiro, irmãos, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque é impossível fazer o ID do Senhor sem o Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado, quem convence o homem do juízo não somos nós. Não é a minha eloquência, não são os nossos diplomas, não é nada disso que convence o homem. Quem convence é o Espírito Santo. E eu estava lendo um livro esses dias que o autor ele fala, né, que um grande avivalista, Benny Hinn, ele diz que ele começou a participar de cruzadas evangelísticas e ele foi escalado para pregar. E um pregador que assumiu a palavra antes dele pregou exatamente a mesma palavra que ele iria pregar. E nenhuma vida se rendeu ao Senhor. E ele falou que aquele homem pregou, sabe, tão bem, explicou de forma tão clara, foi tão eloquente, mas nenhuma alma se rendeu ao Senhor. E ele falou assim, Senhor, o que eu vou fazer? Ele falou tudo o que eu ia falar, ninguém aceitou o Senhor, ninguém levantou a mão, mas o Espírito Santo mandou ele ir, porque falou, quem faz a obra sou eu. E ele pregou exatamente a mesma coisa, e dezenas de pessoas se renderam ao Senhor, porque quem convence, irmãos, não é o homem, quem convence é o Espírito Santo. E nós precisamos ter essa certeza e entender que o poder de Deus, ele atua em nós através do Espírito Santo. Então, tentar fazer o ID do Senhor, irmão, sem o Espírito Santo é perca de tempo, nem adianta ir. Não perde o seu tempo. Para fazer o ID do Senhor, você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo. E o próprio Jesus nos ensina isso, porque ele era um homem justo, ele era um homem bom, ele não tinha pecado nenhum. Mas sem o Espírito Santo, irmãos, Jesus não foi capaz de fazer nada. Parece estranho, né? É um peso falar isso, mas sem o Espírito Santo, Jesus não foi capaz de fazer nada. Porque o poder do Pai, ele opera no Filho, através do Espírito Santo. E esse mesmo autor que eu mencionei para vocês aqui, Benny Hinn, ele dá um exemplo muito didático de como a atuação do Espírito Santo acontece entre o pai e o filho. Ele cita o exemplo de uma lâmpada. Não sei se os irmãos já ouviram. Um pai, um homem, dá ordem ao filho para acender uma lâmpada. E aí ele exemplifica e diz que esse pai é Deus, que manda o filho acender a lâmpada. O filho é Jesus, aquele que caminha até o interruptor e aperta o botão. Mas a eletricidade que faz a lâmpada acender é o Espírito Santo. Então, o poder de Deus, ele atua no Filho através do Espírito. E não foi diferente com os nossos discípulos, com os discípulos de Jesus. A gente pode ver lá no livro de Atos, né, o que Jesus diz para eles. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E após ser revestidos do Espírito Santo, irmãos, aqueles homens começaram a fazer o ID do Senhor. E aonde eles passavam, pessoas eram curadas. Aonde eles passavam, pessoas eram libertas. Até a sombra curava, irmãos. Porque aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, irmãos, eles não passavam de simples pescadores. Mas com o Espírito Santo, aqueles homens foram os maiores ceifeiros da história. Porque nós, irmãos, só temos condições de fazer o ID do Senhor se formos cheios do Espírito Santo. E da mesma forma que o Senhor levantou aqueles homens, Ele levanta a sua igreja nos tempos de hoje, para poder ser também discípulos dEle nessa terra, para poder ganhar almas para Ele. Então nós precisamos nos dispor
entendendo que quem faz a obra não é nós. Nós precisamos nos dispor e nos encher do Espírito Santo, sabendo que é Ele quem nos capacita. O que Ele fez com Davi, Ele pode fazer com cada um de nós. O que Ele fez com Jeremias, Ele pode fazer com qualquer um de nós. É Ele quem nos capacita. Nós precisamos entender que o que o Senhor quer de nós é que a gente se disponibilize a ir aos campos. Se disponibilize com amor no coração. Se disponibilize buscando e se revestindo do Espírito Santo, porque quem faz a obra é Ele. E eu creio, irmãos, que o Senhor, Ele chama cada um de nós para essa obra nessa noite, para que possamos assumir o nosso papel de ceifeiros nesse século, que possamos nos importar e amar aquelas vidas que estão lá fora precisando do Senhor. Muitas vezes nós somos crentes egoístas, aquilo que o Senhor nos deu, nós retemos para nós, mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Lá no livro de João 6,39, a palavra de Deus diz que a vontade do Pai é que nenhum dos seus se perca. E o Senhor nos chama, irmãos, para isso, para que através de nós as almas possam ser alcançadas e salvas para a glória do Senhor Jesus. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade.